montão de pedras vivas espalhadas pelas esquinas de todas as ruas, como Jeremias disse nas suas lamentações. E isso era o sinal da ruína do testemunho de Deus. Pedras espalhadas pelas esquinas de todas as ruas. Não é um retrato da igreja hoje? Mas o desejo do Senhor é ter um edifício espiritual. Vós estáis sendo edificados para a habitação de Deus no Espírito. Efésios 2, 20 e 22. E também, 1 Pedro capítulo 2, diz que nós somos pedras que vivem e sois edificados uma casa espiritual. 1 Pedro 2, 5. Para sermos um sacerdócio santo e oferecermos sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por meio de Jesus. Então vos faça crescer. Mas qual é o foco do crescer? Muito claro no texto. Aqui. Aqui, não numérico. Embora já falamos, né? Da necessidade e da importância dele. Mas o foco aqui é edificação. Agora, o que edifica a igreja? Sobretudo, veja, crescer e aumentar no amor. Uns para com os outros. Agora, se for necessário, se o Senhor nos conduzir assim, nós vamos gastar o resto desse tempo nesse capítulo, se for necessário. E vamos deixar os dois para uma outra ocasião, se assim o Senhor aí ele aprouver. Por causa da importância do foco desse terceiro capítulo. Nós vamos tomar uma chave aqui. Uns para com os outros. Por favor, preste atenção. Esse termo, uns aos outros, uns para com os outros e mutuamente, aparece nas epístolas do Novo Testamento em torno de 50 vezes. Por que essa expressão é importante? Vamos terminar de ler o texto, para ficar mais claro para nós. O Senhor vos faça crescer e aumentar no amor uns para com os outros, e para com todos, e como também nós para convosco, a fim de que, ou seja, o que vai fazer com que os nossos corações, verso 13, sejam confirmados em santidade? Está muito claro, não é? É só você interpretar o português. Alguém já disse que o nosso problema não é não saber grego. Nosso problema é não saber nem o português. Não é? Então leia e interprete. O que vai nos fazer ser confirmados em santidade? Crescer e aumentar no amor uns para com os outros. Se nós não aumentarmos no amor, nós não seremos confirmados na santidade. Que maravilha isso. Está dizendo que o amor vem antes da santidade. Né? Na verdade, a santidade está dentro do amor. Né? Vem antes, digamos, no sentido da necessidade. Então, se nós não estivermos avançando no entendimento do que é amar uns aos outros, e nós vamos fazer isso nessa primeira sessão, vamos ler vários versículos, onde o bondoso Espírito Santo vai destrinchar e elucidar para nós o que é amar uns aos outros. Sabe por quê, irmãos? Porque muitas vezes nós reduzimos amar uns aos outros assim. Ô irmão, eu te amo em Cristo. Ô amado. Essas frases se tornam clichês, né? Como vai amado? Você nem sabe o que está falando. Falar o nome dele e amado é a mesma coisa, muitas vezes. Não é? Como vai amado? Não amado, sim amado. E o amado virou um nome, como qualquer outro nome. Não é? E por aí nós vamos. Então, o Espírito Santo não nos deixa fazer isso, não que esteja errado. Irmãos, acho que estão me entendendo. Não é? Mas não vamos transformar isso em clichês. Porque o Espírito Santo vai nos ajudar, nós vamos ver. E vamos ver alguns poucos versículos, né? Porque são quase 50. Você poderia fazer essa tarefa na sua casa. Pegar a sua concordância, sua chave bíblica e buscar os versículos. Uns aos outros. Uns para com os outros. Mutuamente. Porque o Espírito Santo vai, como eu disse, destrinchar o que é amar. Você se lembra um encarte de jornal? Não sei se ele ainda existe. As namoradas lá antigamente gostavam muito de colecionar aquele encartezinho do jornal. De um cartunista. Que dizia assim, amaré. Você se lembra do amaré? Amaré. Aí vinha uma frase. Umas frases lindas, né? E aqui está o Espírito Santo fazendo isso com a Bíblia. Amaré. O Espírito Santo vai nos ajudar. Com pelo menos 50 encartes desse cartunista celestial. E nós vamos entender o que é amar. Primeiramente no sentido positivo. E depois no sentido negativo. Porque ele também fala, amar não é. E aí nós vamos entender o que amar não é. Para que nós não façamos isso uns com os outros. Então vamos repetir. O Senhor vos faça crescer e o Senhor vos faça aumentar no amor, uns para com os outros. Para quê? Para que sejais confirmados em santidade. Irmão, não há nada mais santificador do que o amor. Nosso Senhor Jesus nos amou, por isso Ele nos santificou. João 17. Aquela oração é chamada de o Santo dos Santos da Bíblia.
Alguns irmãos já disseram que nós devíamos ler aquele capítulo de joelhos, porque o nosso Senhor Jesus está à sombra da cruz, ele está orando e mostrando que para ele era o mais essencial. Em primeiro lugar, o mais essencial para ele, fazer a vontade do Pai. Para isso ele veio. Segundo, trazer aqueles que pertenciam a ele a compreender qual era a realidade espiritual que ele tinha de relação de amor com o Pai. A fim de que o amor com que me amastes, é ele e o Pai, só os dois, ele está orando ao Pai. A fim de que o amor com que tu me amaste esteja neles. E eu neles esteja. Que maravilhoso. Você vê? Então são dois focos naquela oração. O ardente desejo do Senhor Jesus de fazer a vontade do Pai, com todas as suas implicações. Ele sabia qual era a implicação. A implicação é que ele, o amado Filho, do seio do Pai, seria separado. Mas o seu desejo, ninguém o dissuadir disso, era ir até o fim com relação a fazer a vontade do Pai. Mas há um outro elemento naquela oração, e é esse. Que aqueles que foram confiados a ele fossem realmente introduzidos na experiência, na realidade, no conhecimento espiritual do amor de Deus por ele, o Filho, como nós já citamos o versículo. Então, os irmãos, vejam. Por isso a história diz que o amado discípulo e apóstolo João, segundo a tradição, quando já muito velhinho, porque foi assim que ele morreu, avançado em dias, provavelmente com mais de 90 anos, ele era conduzido, já muito fraco e sem condições de se locomover, era conduzido à reunião dos irmãos, pelos próprios irmãos, e era colocado ali na reunião, entre os irmãos. Quando era pedido a ele que dissesse uma palavra aos irmãos, então ele dizia, filhinhos, amai-vos uns aos outros. Porque o amor procede de Deus, é aquele que ama, conhece a Deus. Então, irmãos, esse é o caminho da igreja. Amar-nos uns aos outros. Agora, é claro, isso inclui muita coisa. Amar-nos uns aos outros inclui admoestarmos uns aos outros. Quando nós não admoestamos, é porque nós não amamos. Amar uns aos outros significa falarmos a verdade uns para com os outros. Amarmos uns aos outros significa disciplinarmos uns aos outros. Amarmos uns aos outros significa nos submetermos uns aos outros. Amarmos uns aos outros significa convidarmos os outros para participar da casa do nosso coração. E então você vai encontrar, como eu disse, pelo menos 50 referências do que significa, na prática, amarmos uns aos outros. Então o Senhor vos faça crescer e aumentar no amor uns para com os outros, a fim de que os vossos corações sejam confirmados em santidade. Antes de citarmos alguns versos sobre então o que é esse amor segundo o Espírito Santo, esse amor prático, para nós termos um termômetro para medir nossa febre, para sabermos onde estamos, ou talvez onde caímos, para que possamos nos arrepender diante do Senhor, graças a Deus pela sua palavra, nesse sentido, nesse aspecto também, ela vem a nós com essa finalidade, né? E então, é isso que vamos fazer nessa manhã. Agora, ainda antes disso, eu queria que os irmãos lessem 2 versículos. O primeiro está em Filemon. Procura essa carta com cuidado aí, porque, como disse o irmão, ela está em algum lugar de Gênesis e Apocalipse. Mas ela está aí. Filemon. Antes de Hebreus. Filemon. Uma linda carta de amor. Essa é uma das epístolas de prisão. Paulo escreveu na 3ª fase da sua vida e do seu ministério, quando ele estava preso numa prisão domiciliar em Roma, de onde ele escreve Efésios, Filipenses, Colossenses e Filemon. Então essa linda carta de amor, Filemon, veja o que diz nos versos 6 e 7. Preste atenção aí. Para que a comunhão da tua fé, claro, Paulo está falando para Filemon, a comunhão da tua fé se torne eficiente no pleno conhecimento de todo o bem que há em nós. Agora vamos corrigir uma coisinha aqui. Para com Cristo, na maioria das versões, assim é a revista atualizada, é mais acertadamente por causa de Cristo. Então, no conhecimento de todo o bem que há em nós por causa de Cristo. Então, em primeiro lugar, Paulo está dizendo, no verso 6, que a comunhão da fé de Filemon vai ser eficiente, e mais eficiente, na medida em que ele mesmo conhecer todo o bem que há nele e em nós por causa de Cristo. Isso significa que a graça e o amor de Deus em Cristo Jesus é uma enciclopédia de muitos volumes. E enquanto nós estivermos nessa terra, nós estaremos tirando esses volumes da estante, um a um.
O primeiro tomo, o segundo tomo, o terceiro tomo. Todo o bem que há em nós por causa de Cristo. Então a comunhão da nossa fé vai ser mais eficiente na medida que nós tivermos esse pleno conhecimento, epignosis, palavra que Paulo usa muito na sua epístola. Ele gosta muito dessa palavra, né? Porque nós somos chamados para o pleno conhecimento, não intelectual e nem acadêmico. Conhecimento real, experimental, que envolve tudo que nós somos.